Ninguém prestava atenção nela, e era assim que deveria ser. Foi desse jeito que ela foi ensinada a ficar na vila para sobreviver, suprimir seu lobo e não ser vista. Isso seus pais a ensinaram para sua segurança. Freya vivia na maior vila do norte, onde humanos e lobos coexistiam sob o mesmo rei. Ela era uma ômega, e muitos veem os ômegos como fracos, mas nem todos são assim. Freya nunca foi fraca. Pelo contrário, ela era sensitiva demais. Por isso aprendeu cedo a esconder. Os pais a ensinaram a não olhar com os olhos, a não reagir e a não despertar o lobo interior. Neste momento ela estava sozinha. Seus pais haviam ido visitar alguns parentes em outra cidade. Ela trabalhava no castelo como limpadora, organizando também as flores, os arranjos. Ela tinha uma visão muito boa para deixar o castelo vislumbrante, para que todos estivessem bem. Ela tinha sua energia de tirar a densidade dos lugares. Ela organizava o que ninguém via. As pessoas só sabiam de uma coisa: depois que Freya passava, o ambiente ficava em paz. Mas ninguém perguntava por quê. Tudo ali era muito atarefado, corrido. Era um castelo muito grande. Até o dia em que alguém entrou na sala. Ele entrou. Há muitos anos fora daquele castelo, estudando em outros lugares, aprendendo a fazer estratégias de guerra, outras línguas, e envolto também no mundo, ele veio pela primeira vez ver o pai. Ela sentiu antes dele. Alguém sentiu também ela de volta. O desconforto dele ao entrar não foi um desconforto de dor, mas de acolhimento. Ela tentou evitar ampliar a força que vinha de dentro dela. Companheiro. O lobo dela começou a reagir. E ele também sentiu algo estranho, mas esse algo estranho tornou-se muito maior do que ele poderia resolver naquele momento. Como o corpo dela havia reagido, o que ela fez? Ela saiu dali. Há anos esse lobo estava em silêncio e ela aprendeu a deixar ele ali. Ela se moveu dentro dela e a única palavra que ecoou foi companheiro. Ela travou, mas não podia ficar ali. Não como ela estava. Ela fugiu. Abaixou o olhar, controlou a respiração e fez o que aprendeu a vida inteira: suprimir. Ele não entendeu bem o que estava se passando com ele, mas também sentia um aperto estranho no peito, como se algo estivesse puxando sem pedir permissão. Ele olhou para ela e os olhos dele finalmente encontraram os dela. Era algo muito diferente. O mundo ao redor pareceu ficar pequeno. Ela usava roupa simples, tecido gasto, cores apagadas, mas os olhos, a pele, havia nela uma estrutura impossível de ignorar. Não era só beleza, era uma presença. Ele não devia olhar duas vezes, mas olhou. Ela saiu rapidamente do lugar antes que fosse tarde, antes que ele percebesse demais. Do lado de fora da sala, Freya caminhou rápido, o coração acelerado, o lobo inquieto. Aquilo não podia despertar. Enquanto isso, o castelo inteiro se movimentava, o herdeiro havia voltado e após 10 horas fora, treinando, lutando, se tornando quem deveria ser, ele finalmente retornava. Os gamas se alinharam, soldados, guardas, postura rígida. Os betas se aproximaram, trazendo relatórios.
E no centro de tudo o rei, esperando o filho que não via há uma década. Um grande jantar estaria sendo preparado e tudo precisava estar perfeito. Na cozinha o movimento era intenso, calor, vozes, panelas, pressa. E entre eles, Freia, silenciosa, precisa e invisível, mas por dentro um completo desequilíbrio. Pela primeira vez, ela não estava apenas sentindo o mundo tinha sentido ela de volta. Aqui a gente vai começar a pensar onde vai caber tanta gente naquela casa, porque outras famílias foram chamadas, famílias que iriam trazer pretendentes especiais para aquele novo rei, né? É o filho do rei, que iria ser logo o Alfa. Então é preciso entender que ali estava mais do que o abraço de volta. Existia muito mais que isso. Existia já uma pretensão de um conselho, de um agrupamento, para que famílias pudessem ter mais acordos sobre territórios. O nome dele é Bjorg Eirik Bjornvald. Eirik igual a governante eterno e Bjornvald, força do urso mais poder. Depois do jantar, né, começou, foi um grande desfile. Famílias importantes chegavam de todas as partes do norte, vestidos pesados, joias raras, olhares calculados. Cada um trazia uma intenção clara, oferecer uma nova rainha para o novo Alfa. O nome dele ecoava pelos corredores. Eirik, o herdeiro, o guerreiro, o futuro rei. No grande salão, luzes douradas refletiam nas paredes de pedra música suave. A Eirik estava ali, impecável, trajes escuros, ricos em detalhes, tecido pesado, corte preciso. Seu rosto era super angular, como são as pessoas do norte. Poder, isso mostra muito poder, mas por dentro ele estava altamente deslocado. Os gamas observavam tudo, postura firme, olhos atentos, e os betas se movimentavam ao redor deles. Existia, claro, um beta que era amigo dele de infância e estava ali observando ele e conhecia muito bem. E já foi logo perguntando: "Você está muito aéreo, Eric?" Ele disse assim: "É alguma coisa que passou assim que eu entrei aqui." O Beta olhou para ele e falou: "Eu estou orgulhoso que você voltou." E o rei foi vindo ao encontro dele e disse a mesma coisa: "Estou orgulhoso que você voltou." "Ei, Eric, parece que você não está vendo nada disso. Por quê? Algo está faltando?" Na cozinha, Freia permanecia escondida, porque as outras ômegas também tinham seus poderes escondidos e também poderiam sentir o que ela estava sentindo. Respiração controlada, movimentos contidos. Ela não podia subir, não podia aparecer, não podia ser percebida de jeito nenhum. Infelizmente, Cristal, a lobo dela, não obedecia mais com tanta facilidade. Dentro dela, algo brilhava, frio e vivo. O lobo de Freia não era comum. Não era feito apenas de carne e instinto. Era lúcido, capaz de sentir, absorver, curar, mas também de quebrar. E naquela noite ele estava inquieto. De volta ao salão, Eirik sorria, falava, cumprimentava, conhecia cada nova pessoa, mas o incômodo cada vez ficava pior. Nada encaixava, nada preenchia, até que ele parou. Houve um silêncio interno, como se algo o chamasse, não alto, mas impossível de ignorar. Ele virou o rosto na direção errada para um rei, a cozinha.
Os olhos dele se estreitaram, confuso. Por quê? Por que aquele lugar? Sem perceber, o corpo dele começou a se mover. Enquanto isso, Freia sentiu e congelou. Antes mesmo de qualquer passo, ele estava indo. O lobo dela se ergueu, forte, claro e perigoso. E pela primeira vez, ela não teve certeza se conseguiria segurar. Bem, agora ele já tinha visto também, sentido, mas não sabia bem o que. Por um segundo, ele percebeu que o lobo estava inquieto. Enquanto isso, Freia estava na cozinha. O calor do forno continuava ali, o cheiro do pão e ervas, carne assada ainda preenchia o ar. Mas para Freia, tudo tinha mudado. Ela mantinha as mãos ocupadas, cortava, organizava, respirava, como se a qualquer momento pudesse manter aquilo sob controle. Mas não estava funcionando mais. Algo dentro dela tinha despertado. Não foi quando o ouviu. Não foi porque ouviu. Foi bem antes. Foi no instante em que ele entrou. Como se seu corpo tivesse reconhecido algo que a mente ainda não compreendia. Ela parou por um segundo, a faca suspensa no ar. Respiração presa, e então ele apareceu. Não ele, o lobo dele. Cinza, brilhante, e o dela cristalino. Silenciosos, majestosos de um jeito que não precisava se impor. Não era agressivo, não era inquieto, mas apenas atento, um olhando para o outro. Enquanto isso, Iris estava lá em cima, conversando com os betas tentando voltar com ele para onde o pai estava, e ele fechava os olhos e dizia que precisava resolver um assunto, que havia alguma coisa errada, e ela lá embaixo tentava voltar ao ritmo, voltar ao controle, mas o ar mudou, e ela sentiu a resposta lá do outro lado, como se algo tivesse olhado em volta. E era o lobo dele, profundo, antigo, não invadiu, não avançou, mas reconheceu. Foi o suficiente. Freia levou a mão ao peito. O coração não estava acelerado. Estava contido, pesado, como se estivesse sendo puxado, como se algo dentro dela estivesse sendo chamado para fora. E ela disse para si mesma: tem alguém, sem saber porquê, sem saber quem, mas sabendo que era real. Uma das mulheres mais velhas na cozinha olhou para ela e percebeu. Não viu os lobos, mas a mudança. Disse para ela: Freia, você está pálida. Ela não respondeu, porque naquele momento sentiu de novo, mais forte, mais próximo, como se ele estivesse começando a descer e ir para aquela cozinha. O lobo dela se moveu pela primeira vez, um passo à frente, como se quisesse ir, e ela disse: controle-se. Agora mais firme. Ela recuou um passo, depois outro, encostando na mesa. Ela disse: fica. Mas o lobo não obedeceu assim completamente. Não saiu, mas também não recuou. Ficou ali, atenta, presente, viva demais. Então o silêncio. A presença dele sumiu, como se tivesse sido interrompida. Ela engoliu em seco, bebeu um copo d'água, respirou fundo, tentou se recompor. Mas agora já era tarde, porque ela sabia. Sabia que aquilo não tinha sido imaginação. Sabia que alguém tinha sentido também. Ela baixou os olhos, as mãos levemente trêmulas, e pela primeira vez
não era sobre controle, era sobre algo maior do que ela, algo que não pedia permissão, algo que não esperava, algo que simplesmente acontecia. Ela fechou os olhos por um instante e pensou: não em fugir, não em resistir, mesmo sem saber se conseguiria. Então veio a verdade em sua mente, quase inaudível. Quanto tempo conseguirei segurar? As escadas já não pareciam tão grandes. Os degraus, que antes eles, quando criança, demoravam a subir e descer, já não eram assim. Eram homens grandes, fortes. Então ele desceu, não pelo cansaço, mas pelo que ele carregava. Seu amigo, o Beta, vinha ao lado dele tranquilo e observando. Spike mais à frente falava demais. Você chegou na melhor hora, Eric. Esse jantar não é qualquer jantar. Um sorriso orgulhoso. Tem gente grande aqui. Ele olhou de leve para trás, como quem compartilha um segredo. Alianças que podem mudar tudo. O príncipe olhou para ele e continuou subindo em silêncio. Tem uma matilha do norte. Spike continuou, forte, rica. Eles têm acesso a territórios que ninguém mais tem. Dizem até que tem pedras preciosas. O Beta lançou um olhar rápido para Spike. Como quem diz, você está indo de longe demais, né? Mas Spike não parou. Se você fechar com eles, isso muda o jogo. Agora o príncipe parou no topo da escada. Virou de frente para os dois, não irritado, mas completamente presente. Muda o jogo. Para quem? Silêncio. Spike piscou. Não esperava a pergunta? Ué, pra gente. O príncipe inclinou levemente a cabeça. Pra gente? Ou para quem quer controlar o jogo? O Beta ficou em silêncio, observando, porque ele entendeu que Spike tentou se recompor. Não é controle, príncipe, é estratégia. A palavra que sustentava tudo ali. O príncipe respirou fundo e respondeu com muita calma. Eu passei 10 anos fora. E não foi para aprender estratégia. Foi para aprender a ver o que está por trás dela. O clima mudou. Nem toda aliança é uma boa construção. Algumas são desvio. Spike engoliu em seco. Você está dizendo que... Eu estou dizendo que nem tudo que fortalece por fora se sustenta por dentro. O Beta, agora totalmente atento, respondeu: hierarquia. Ele continuou: não é sobre quem manda, é sobre quem sustenta. Essa frase ficou pesada. Se eu escolho baseado em poder, eu quebro o que veio antes de mim. Agora ele olhou além deles. Olhou para o salão, para as famílias, para o jogo montado. E enquanto isso acontece, o sistema vai cobrando. O Beta sentiu de leve, ele entendia, ficou na dele. Você está falando de ancestralidade? O Beta disse baixo. O príncipe olhou para ele. Estou falando de responsabilidade. Eu não carrego só o meu nome. Eu carrego os que vieram antes de mim. E o que eles pedem? Alguém disse: expansão a qualquer custo? Isso é poder vazio. Não é negociação sem verdade. O olhar dele ficou mais firme. É alinhamento. Spike já não sorria. Mas e se essa aliança não for o caminho?
O príncipe respondeu calmo e sem hesitar: o destino não é negociável. A frase cortou o ar. Destino se reconhece. Nisso seu pai foi entrando, olhando para ele orgulhoso, a conversa entre os amigos. E agora ele se vira para o salão. Eu já fui ensinada a reconhecer quando algo é meu. Uma pausa. E quando é só uma proposta bem montada. O Beta deu um leve sorriso de canto, porque agora estava claro. O príncipe não respondeu com palavras, mas com silêncio confirmou. Antes de qualquer acordo, eu vou ver o que me chamou. O salão ainda carregava o peso do que ele disse. As palavras dele não tinham sido apenas ouvidas, tinham sido sentidas. As pretendentes estavam imóveis, algumas com o olhar ferido, outras indignadas. Uma delas apertava o vestido com força. Como assim não há escolha? Os pais delas cochichavam entre si. Há um acordo? Não há negociação? Ele simplesmente recusou? O desconforto crescia. O pai dele percebeu. O rosto endureceu por um instante, entre orgulho ferido e exposição. Ele ergueu a mão. Houve um silêncio. Agradecemos a presença de todos. A voz foi firme e controlada. Este assunto será tratado em outro momento. Agora eu vou conversar com meu filho. O corredor estava vazio, mas frio, verdadeiro. O pai parou de andar. Não olhou para ele de imediato. Disse para ele: você me expôs. A frase veio baixa, contida. O príncipe respirou e disse para ele: pai, o senhor me mandou embora por 10 anos. Agora não havia tensão. Havia verdade. Para aprender a ser líder. O pai virou o rosto. E eu aprendi. Deu um passo à frente para o pai. Aprendi com os anciões e com os guerreiros, com os que vieram antes de nós. E eu não vou desrespeitar isso. A voz não subiu, mas continuou firme. Eles passaram 10 anos me ensinando a ver, a perceber, a não cair em armadilhas. O pai fechou os olhos, escutando. Eu sei que há algo aqui. E isso me interessa. Isso importa. Se for uma delas, eu vou descobrir. Mas não será uma escolha por conveniência. Será alguém alinhado ao meu destino. Olhou diretamente para o pai. Um silêncio caiu sobre a sala. Eu respeito o senhor, mas eu não preciso viver exatamente do seu jeito. Aqui foi a linha de corte, mas dita com respeito. Não foi uma ruptura. O senhor me ensinou sobre o tempo. E agora veio o eco da sabedoria ancestral. E eu aprendi que tudo encontra seu lugar no momento certo. Eu só vou seguir as leis antigas, as que sempre funcionaram. O pai também não respondeu. Mas algo nele amoleceu. Não foi uma concordância direta, mas reconhecimento que talvez ele estivesse muito certo. Porque ele sabia que aquilo não era uma desobediência. Aquilo que acontecia naquele momento era uma coerência. Após esse jantar ter terminado e de nada ter se resolvido ali,
porque o que precisava acontecer não pertencia àquele lugar. A noite já tinha caído, os funcionários tinham ido para casa e o príncipe resolveu andar pelas ruas da sua cidade. Lua alta, clara, iluminando os caminhos fora do castelo. Sem anunciar, sem escolta e sem plano, apenas seguindo. E então ele observou ela, Freya, simples, sem o peso do salão, sem o peso do jogo, sem máscaras. Os dois pararam. Não houve surpresa. Seus lobos já se reconheciam. Houve silêncio. Os lobos emergiram, o dele primeiro, cinza e firme, seguro. O dela respondeu, cristalino e vivo, um tipo raro. Eles se aproximaram sem conflito e sem medo, como se aquele encontro já estivesse escrito há muito tempo. Ele disse, então é você. Não era uma pergunta, era uma constatação. Freya respirou fundo e disse, eu tentei segurar. A voz baixa, a cabeça baixa, mas ela foi verdadeira. Mas não deu. Um silêncio leve entre eles, não desconfortável. Profundo. Você sentiu também. E ele afirmou. Desde o momento que você entrou. Ele deu um pequeno sorriso, não de conquista, mas de reconhecimento. Ela olhou para ele, surpresa leve. Eu senti. Eu fui impedido, mas agora estou aqui. Isso não é acaso. Era apenas um atraso. Eu aprendi a esconder isso, ela disse. Mais séria agora. Minha loba. Ele a observou com atenção. Por quê? Porque de onde eu venho, isso não é visto como força. É visto como ameaça. O silêncio entre eles ficou denso. Mas você não me perdeu, ele disse, olhando além dela. Como se visse mais. Você só segurou. Ela soltou o ar leve, quase um alívio. E você? Eu fui ensinado a nunca ignorar. Minha linhagem sobreviveu por respeitar isso. Agora os dois alinhados, não só no sentir, mas também na origem. Ela disse, então é isso. E ele disse, não vai ser fácil. Dei um meio sorriso. Ela disse, nunca é. Houve uma pausa e ele disse, só que é certo. Sem pressa caminharam lado a lado, pela rua, mas com uma direção. A luz da lua já caía sobre ele, suave, antiga e testemunha. Atrás, os lobos juntos agora, sem separação, sem dúvida, aceitando e confirmando, selando que não foi só um encontro, mas o destino. E naquele silêncio, sem precisar dizer nada, ficou tudo claro. Aquilo nem era o começo, era apenas a continuidade de algo que já existia antes mesmo deles nascerem.